Bom, pessoal, vamos agora para mais uma aula da playlist de álgebra linear. Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre propriedades e efeitos das transformações lineares, dando continuidade ao vídeo passado. Vamos ver conceitos novos como autovalores e autovetores e ver sobre diagonalização. Primeiro, dando continuidade ao que a gente já tinha visto, né? A gente viu que uma transformação linear ou uma aplicação linear é quando basicamente, a gente pega uma matriz e multiplica essa matriz por um vetor. E a propriedade que eu quero mostrar é que dá para compor essas transformações. Então, como a gente viu, a multiplicação de um vetor para uma matriz causa um efeito nesse vetor. Se a gente for analisar o que está acontecendo, por exemplo, no espaço, na R3. Talvez uma rotação ou uma reflexão em torno de algum eixo. Então, aqui eu só dei um exemplo, a gente vai ter esses duas matrizes de rotação, e a primeira vai rodar, essa cosseno de θ2 vai rodar o ângulo T2, lembrando que o sentido é anti-horário, e essa θ1 vai rodar o sentido anti-horário θ1. E o que eu quero mostrar com isso? Que a gente pode, como está escrito aqui, primeiro rotacionar o nosso vetor x de um ângulo de θ1, e quando a gente for aplicar a matriz de transformação de rotação θ2, aí com esse vetor resultante, depois de a gente ter rotacionado θ1, a gente consegue rotacionar θ2. Mas, se a gente fizer a composição dessas transformações, a gente pode, como está mostrado aqui por cálculo, se a gente fizer a multiplicação dessas duas transformações, a gente tem que a rotação total é θ1 mais θ2. Aqui é a matriz de rotação que corresponde a rotacionar o ângulo θ1 mais θ2 no sentido anti-horário. Bom, outra coisa é que a gente vai dizer que é uma transformação matricial se essas duas propriedades forem obedecidas. Se eu tiver, por exemplo, a transformação de uma soma de dois vetores, é o mesmo que somar as transformações de cada vetor individualmente. E se a gente for aplicar uma transformação no múltiplo de um vetor, a gente pode evidenciar esse múltiplo para multiplicar a transformação do vetor em si. E o nome do primeiro que eu falei é aditividade, e o nome do segundo é homogeneidade. Então, generalizando para o Rn, por exemplo, a gente tem que aplicar uma transformação nessa combinação linear é o mesmo efeito da combinação linear dessas transformações aqui. E aqui um exemplo, né, de questão que vocês podem encontrar no livro e nas avaliações. Ele vai pedir para, dado esse esquema aqui, está dizendo que uma transformação T1 vai ser aplicada no vetor x1, x2, x3, com essas coordenadas, e vai resultar nesse vetor aqui. E como é que a gente vai identificar isso? Bom, a gente pode colocar em coluna o vetor resultante. Existe uma matriz geral aqui, quando a gente vai fazer os cálculos. E aqui a gente coloca o vetor normal, né? x1, x2, x3. E aí a gente vai pensar, qual é a linha, se vocês lembrarem da multiplicação de matrizes, qual é a linha que a gente vai multiplicar esse vetor que vai resultar nessa primeira linha desse vetor? Então, a única combinação possível é se for 4 multiplicando x1 e a gente zera os outros dois termos. Então, aqui vai ser 4, 0, 0. Da mesma forma, se a gente quiser o resultado menos 2x1 mais x2, a gente tem que ter esses coeficientes aqui e o zero para o x3. E do mesmo jeito, análogo, a gente vai ter, aqui dá para ser um índice x1, né? Mas aí a gente tem menos x1 menos 3x2, então aqui vai ser justamente os coeficientes que vão multiplicar esse vetor para dar esse resultado. Aqui alguns efeitos das transformações. Então, aqui a gente tem uma imagem digitalizada. Rotacionar, digamos, pegar os vetores que orientam essa imagem e fazer a rotação deles, esse vetor vertical e horizontal, nesse caso. Cisalhamento, como vocês devem lembrar, é meio que uma distorção da imagem e a gente tem uma compressão horizontal. A imagem original ela é mais larga, né? E aqui a gente, como se a gente tivesse pegado essa extremidade e puxado para a esquerda.
A mesma coisa, né? Rotação, alguma reflexão aqui, tudo ok. Agora, para a questão de autovalores e autovetores, a gente já está entrando numa parte mais abstrata, que é também interessante. E são os conceitos iniciais para a gente, meio que, dado uma matriz A, por exemplo, a gente vai tentar utilizar os conceitos que a gente viu até agora, a maior parte deles, para facilitar os cálculos. Como a gente é da área de computação e a gente trabalha muito com essas estruturas, né, matrizes, conjuntos de números, fazer essas transformações, saber como fazer essas transformações é interessante para agilizar os cálculos dos nossos programas. Então, o que são autovalores e autovetores? Aqui está a definição do livro, mas basicamente é o seguinte. A gente, para essa equação aqui, eu tenho uma matriz A que multiplica esse vetor x, e isso a gente vai pegar esse caso que é igual a um múltiplo, um escalar, vezes esse vetor, esse mesmo vetor x. Então, a gente diz que se isso ocorre, a gente vai ter para cada lambda que isso ocorre um autovetor associado. E esse lambda é chamado autovalor, certo? Então, o que isso significa aqui? Vamos para um pensamento mais intuitivo. Isso aqui significa que depois que o nosso vetor for multiplicado, o efeito que essa matriz vai causar no nosso vetor é simplesmente uma contração ou uma expansão do nosso vetor, né? Por isso que é um escalar. Então, por exemplo, para essa matriz A aqui, 3, 0, 8 e menos 1. Se a gente for pensar, se a gente for investigar, existe um autovalor lambda igual a 3 e o autovetor associado é esse de coordenadas 1 e 2. Se a gente for para as contas, né, por exemplo, a gente vai ver que A vezes X, que vai dar 3, 0 multiplicando essa coluna 1 e 2, vai dar 3. E 8 menos 1, quando a gente colocar aqui, vai dar 8 menos 4. Certo? Na verdade, 8 e menos 2. E aí, se a gente for observar qual é o valor de lambda vezes x, a gente vai ter que vai dar... Na verdade, 8 menos 2 não. O resultado dessa multiplicação vai dar 8 menos 2, que é igual a 6. Certo? Então, a vezes x vai dar 3, uma coluna com as coordenadas 3 e 6. E isso é justamente o nosso lambda igual a 3 multiplicado pelo nosso vetor x, como está expresso aqui embaixo. Certo? Então, como a gente vai encontrar esses autovalores? Certo? Dado esse exemplo aqui, a gente vai em busca de resolver esse problema aqui. Basicamente, o que a gente está fazendo? A gente tem essa equação, a gente vai passar esse termo aqui para a esquerda, e aí vamos evidenciar o vetor x, né? Aqui vai ficar 0 e vamos evidenciar o vetor x. Então, a gente vai ter o quê? A menos lambda vezes a matriz identidade. Como A é uma matriz e lambda é um escalar, a gente pode imaginar que o lambda está multiplicando uma matriz identidade. E a gente vai resolver justamente esse termo aqui, que é o determinante dessa matriz aqui sendo igual a 0. Como a gente pode ver para esse exemplo, do mesmo jeito que eu posso passar o lambda para a esquerda, eu posso passar o AX para a direita. E aí vai ficar justamente nessa... Na verdade, aqui era para ser I, né? A matriz de identidade. Aí, galera. Bom, a gente tem que resolver o determinante da matriz lambda I menos A, em que I é a matriz de identidade. Certo? Isso tem que ser igual a 0. Então, para esse exemplo, a gente vai ter que resolver isso aqui, que é justamente lambda menos 3. Aí aqui na diagonal secundária a gente vai permanecer com os mesmos termos. E aqui vai aparecer o lambda e menos os elementos que já estavam lá. Resolvendo esse determinante, a gente vai ter essa expressão. E quando a gente desenvolve esse polinômio, isso aqui é chamado polinômio característico.
E isso aqui é chamada equação característica, mas são equivalentes, né? Bom, aqui a gente pode ver que tem dois autovalores, que é o 3 e o menos 1. Autovalores são justamente os valores, as raízes desse polinômio do segundo grau, nesse caso. Para esse exemplo 2, a gente vai ter uma matriz de ordem 3. Se a gente for investigar, o polinômio característico é dado dessa forma. E aí, a gente tem que ter uma noção de como encontrar essas raízes, né? É um pouco difícil de encontrar raiz de polinômios de grau 3 ou maior. Mas se a gente for investigar, por exemplo, raízes inteiras, a gente vai ter que... A gente vai testar, né? Quais são os divisores desse número aqui. Então, a gente vai ter 4 e menos 4, 2 e menos 2, 1 e menos 1. Testando esses valores, a gente consegue descobrir que o valor lambda igual a 4 é raiz do polinômio. Então, a gente consegue fatorar dessa forma aqui. Esse polinômio pode ser fatorado com essa expressão. E aí a gente vai ter facilmente que os autovalores são 4 e 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Certo? E o que seria o autoespaço, né? Bom, autoespaço, como a gente estava analisando essa matriz aqui, vezes um vetor igual a zero, se a gente for lembrar de espaço nulo, existe um nome para o espaço nulo nesse caso, que é chamado autoespaço. Então, para a gente determinar o autoespaço, a gente vai ter que achar os vetores que não triviais, né? Ou seja, não nulos, que correspondam, que tornem verdadeira essa expressão aqui. Lambda i menos a multiplicando o vetor x dando igual a zero. Então, vamos ver o exemplo, aquele exemplo que a gente viu, né? Dessa matriz A. A gente vai ter o lambda igual a 3, dando... Quando a gente substitui lambda igual a 3 naquela expressão lá, lambda i menos a gente vai ter essa matriz aqui. E qual é o espaço nulo dessa matriz? É justamente esse vetor aqui, que é o meio e 1. Esse vetor, na verdade, todos os múltiplos desse vetor, né, vão levar a nossa matriz no zero. Então, verificar, é isso mesmo. Aqui era para ser menos 4, né? Porque a gente vai ter 8 que multiplica meio, que vai dar 4. E aqui era para ser menos 1, né? Então, bom, galera, aqui, se vocês forem observar, é para ser menos 4. Se vocês forem tentar resolver à mão, aqui vai ser menos 4 e aqui vai ser menos 1. Ok? Para o alto valor menos 1, a gente vai ter essa matriz multiplicando o vetor. E daí, quando a gente fizer os cálculos, a gente vai ter que o alto vetor associado a esse lambda é justamente o vetor 0, 1. E, bom, como a nossa matriz é de ordem 2, a gente achou dois autovetores para essa respectiva matriz, né? Não tem como achar mais, e achando menos aí dá problema, né? Porque a gente não teria dois autovalores distintos. Então, para cada autovalor, a gente tem que achar um conjunto, né? Pode ser conjunto com um elemento, mas tem que achar um conjunto de autovetores associados. E aí, por que é interessante a gente achar esses autoespaços, autovetores, né? Aqui, essa parte de diagonalização, a gente vai focar justamente nos autovetores, porque os autoespaços eles são de uma parte da matemática mais abstrata, né? Como a gente viu aqui, é algo bem teórico, levar no espaço nulo, mas o que a gente tem tirado aqui é saber encontrar os autovalores e, com isso, saber determinar os autovetores. Dando sequência, a diagonalização é justamente, como o nome diz, a gente vai pensar assim: existe uma matriz P que diagonalize A, e o que é diagonalizar uma matriz? É escrever ela
como um produto de matrizes, em que uma dessas matrizes é uma matriz diagonal. Então, vamos observar esse exemplo aqui, né? Para essa matriz, a gente consegue o polinômio característico dessa forma, certo? E pronto. Para o alto valor 2, a gente vai ter dois vetores, dois autovetores associados. E para o alto valor 1, a gente vai ter um autovetor associado. Dessa forma, a gente pode, pelo teorema, né? Não é interessante provar, mas é interessante saber que a gente pode escrever essa matriz, uma matriz P, dessa forma aqui. Cada coluna vai ser o respectivo conjunto de autovetores associados. E aí, por que isso é interessante, né? Se a gente fizer essa operação... e dado essa matriz aqui, ela tem que ser invertível, né? Para que a gente consiga diagonalizar uma matriz qualquer. Então, a gente achou os autovalores, achamos os autovetores, a gente coloca se a quantidade de autovetores for igual à ordem da matriz, né? Aqui a gente vai ter 3 autovetores e a ordem da matriz é 3, a gente já consegue montar essa matriz P. Como a matriz é invertível, a gente consegue a PA-1. E aí, se a gente observar essa multiplicação de matrizes, PA-1 a P, como está escrito aqui, a gente vai ver que é possível, a partir dessa multiplicação, obter uma matriz diagonal. Justamente, a gente vai ter os dois, na verdade, um autovalor que se repete duas vezes, porque tem dois autovetores, e o outro autovalor vai ficar aqui por último, né? E é isso. Por que isso é importante? Pode estar se perguntando. É muito mais fácil trabalhar com matrizes diagonais. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber... outra coisa, antes disso. Do mesmo jeito que a gente pode escrever a matriz diagonal em função dessa matriz P e da matriz A, uma vez que a gente conhece matriz P e matriz PA-1, a gente consegue escrever qualquer potência dessa matriz A e também qualquer potência da matriz D, né? Estou chamando matriz D de diagonal. E, assim, por que é fácil? Por que facilita o nosso trabalho? Qualquer potência da matriz diagonal, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se a matriz A for elevada a K, implica que a gente vai ter uma matriz D elevada a K, e D elevada a K é justamente cada elemento da diagonal principal ser elevado a K também. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui A ao quadrado, o que a gente ia fazer? A gente preserva esse P a-1, e aqui ia surgir só um quadrado, um quadrado e um quadrado. Então, ia ficar 4, 4 e 1. E é isso que é o interessante, né? Facilitar as nossas operações. Outra coisa, e por que, né? Por que isso ocorre? Se a gente for pensar, por exemplo, chama esse produto aqui de D. O que seria D vezes D? A gente ia colocar P-1 a P, e aí repetir P-1 a P na multiplicação. Só que esse produto P com P-1, como a gente já viu anteriormente, é a identidade. E a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, ia ficar P-1 A vezes P, e A vezes A é A ao quadrado. Então, no final, ia ficar P-1 A ao quadrado P. E aí, a gente consegue generalizar isso, né? Por isso que eu utilizei o A elevado a K. Bom, acredito que seja isso. A gente já abrangeu, as videoaulas abrangeram bastante coisa. Não tão profundo, porque aqui é só uma abordagem inicial de álgebra linear, para os alunos não chegarem tão crus na hora da aula, quando forem ver o conteúdo. Mas acredito que foi proveitoso, deu para dar uma visão geral, assim, sem aprofundar muito. Bom, galera, valeu, até a próxima aula.